Muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast. Eu sou o Leandro Bittar e nesse episódio a gente viaja junto por um dos destinos turísticos mais procurados do país e que a partir de agora vai ser palco também de uma das mais desafiadoras, se não a mais desafiadora, prova do ciclismo amador nacional. O Gran Fondo Nova York desembarca nesse mês de outubro em Bento Gonçalves, na região serrana do Rio Grande do Sul. E antes disso, nesse podcast, a gente leva você até lá. Sinta o clima e a expectativa para esse evento, com a participação dos organizadores do Américo e da Ana Paula, de um ciclista local, o Orlando Baú, e da Tati Bergamo, uma ciclista cada vez mais apaixonada pelas competições e que vai retornar à Serra Gaúcha, dessa vez levando com ela a sua bicicleta. Se prepare, porque aqui na Gregário Cycling, o Gran Fondo Nova York Bento Gonçalves começa agora. O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultra Coffee, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast. Ana Paula e Américo, muito bem-vindos ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter vocês dois aqui hoje com a gente, conversando sobre o Gran Fondo Nova York em Bento Gonçalves. Leandro, muito obrigada pelo convite, você e ao Nicolas, por dar essa oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre o Gran Fondo Bento. Também é um grande prazer da minha parte poder estar aqui e participar neste programa para nós tentarmos passar a todas as pessoas a beleza da região do Rio Grande do Sul e também tudo o que representa a Gran Fondo para esta região neste momento. Já ficou claro para perceber que o Américo tem um sotaque do português de Portugal, né? O Américo é um ex-ciclista profissional, mora lá há muito tempo, foi treinador, inclusive, de um convidado nosso aqui, o Tourinho. E eu queria começar que vocês se apresentassem. Eu acho que cada um de vocês tem uma história com o ciclismo. A do Américo, por ter sido um profissional, é um pouco mais longa, mas de uma forma resumida, o Nicolas costuma brincar aqui como se fosse um tweet, 280 caracteres. Se apresentem aqui para os nossos convidados. Vamos começar pela Ana Paula? Bora. Olha, eu sou Ana Paula, sou advogada por formação e uma empreendedora nata, assim, sempre gostei muito disso. Iniciei nessa questão de organização de prova em 2016 e é uma grande experiência, assim, para mim. Eu adoro ciclismo, sou uma ciclista profissional, muito embora hoje esteja andando bem pouquinho, mas tô nisso, assim, mesmo pela paixão que eu tenho pelo esporte. Pô, eu não tenho dúvida de que quem se envolve com um projeto como esse tem que ter muita paixão pelo ciclismo. E você, Américo, conta um pouco para a gente da sua experiência e de como é que você chegou até aqui. Olha, assim, eu comecei a pedalar com 6 anos, aos 10 anos já competia, fiz uma carreira profissional desde os 20 aos 32, depois enverdei por selecionador nacional, diretor desportivo, tive documentador na Eurosport, antes de vir inclusivamente para o Brasil, tive uma revista de ciclismo, ou seja, a minha vida pode-se resumir a ciclismo, ciclismo e ciclismo. Tem uma questão que infelizmente, aqui no podcast a gente está só escutando e a gente não consegue ver o visual por trás da filmagem. Enquanto a gente grava, eu e o Leandro, a gente vê a região que a Ana Paula e o Américo estão, mas a gente comentava um pouco, né? O Brasil tem uma beleza e um encanto único. Você, Américo, conhece as melhores regiões do planeta para pedalar, certamente já competiu e pode comentar um pouco mais. Fala um pouco mais do que é Bento Gonçalves e como se compara com os lugares mais míticos do ciclismo mundial que você já tem andado. Eu vim para o Brasil, já venho para o Brasil há 3 anos. Venho 3 meses, depois volto, depois venho novamente 3 ou 4 meses, mas estive sempre na região do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Quando vim para Bento Gonçalves em novembro, a primeira vez, logicamente que fiquei surpreendido porque vi um Brasil
que eu não conhecia até aqui, totalmente diferente, mais parecido com a Europa e inclusivamente com muitas semelhanças à Itália, e por alguma razão logicamente, porque há aqui uma grande comunidade que veio da Itália, e depois toda a forma de ser, de estar, de cuidar das coisas, de trabalhar inclusivamente, acaba por refletir um pouco essa descendência de todas, uma grande parte das pessoas que habitam aqui em Bento Gonçalves e não só. É engraçado, né? Porque esses dias mesmo eu estava vendo um post do Gran Fundo Nova York chamando de a Toscana gaúcha, né? Pelos vinhedos, é uma região de grande turismo já em relação aos vinhos, né? E agora junta essa experiência de pedalar também por aí. Agora, Ana Paula, como é que foi essa relação com o Gran Fundo Nova York? Essa é uma franquia global, tem prova, né, no mundo inteiro, apesar do nome Nova York, foi por onde eles começaram, já teve no Brasil. Como é que foi a sua aproximação com eles e como é que foi a ideia de trazer essa marca aqui também para o Brasil e agora para Bento? A minha primeira participação no Gran Fundo Nova York, que foi quando eu conheci a franquia, foi 2014, porque eu comecei a pedalar em 2013, no finalzinho de 2013. E assim, eu estava muito empolgada. Quando chegou em dezembro de 2013, eu pedalava tipo 3 meses. E o pessoal no Rio, enlouquecido, todo mundo ia para Gran Fundo Nova York, todo mundo Gran Fundo Nova York. E eu comentei com o meu treinador na época, o Júnior Guimarães, eu falei, Júnior, você acha que eu consigo fazer o Gran Fundo Nova York em maio? Aí ele falou, claro que você consegue. Eu falei, pô, então vamos treinar porque eu quero fazer isso. E foi como aconteceu. Eu treinei muito, muito e consegui chegar em Nova York em 2014, em maio, e fazer o percurso longo. Enfim, depois disso, continuei a pedalar. Quando chegou 2016, eu tive a ideia, eu tinha 2 parceiras, eu falei, olha, que tal trazer o Gran Fundo Nova York e tal? E entrei em contato com eles, enfim, mostrando do desejo e do que a gente podia realizar aqui. Eles marcaram, gostaram da ideia, marcaram uma reunião e fui para Nova York e fechamos essa parceria, trouxemos o Gran Fundo em 2016 para cá. E eu estive na organização do primeiro Gran Fundo Nova York até julho de 2017, na primeira edição. Depois eles quiseram muito abrir a franquia em Portugal. Como eles sabiam dessa minha possibilidade de viajar, de me mudar para fora, eles me propuseram, e até pela forma como nós vínhamos trabalhando, a confiança que foi desenvolvida entre mim e eles então me propuseram de eu ir para Portugal e assumir a abertura do Gran Fundo Nova York por lá. E foi assim que aconteceu. Eu fui, fizemos 2016, 2019, infelizmente, tivemos um problema dos incêndios, que em Portugal é muito comum, então a prova não aconteceu. 2020 e 2021, pandemia. E, enfim, em 2021, então, eu conversei com Nova York e falei, olha, que tal a gente reativar Brasil? E aí eles falaram, olha, se você topar, segue com isso. E quem teve a iniciativa de ir para Bento? Foi uma busca sua? Foi uma sugestão deles? Quando que Bento entrou no radar aí de que podia ser um lugar apropriado para esse tipo de prova? Pois é, quando a gente, então, decidiu reativar o Gran Fundo no Brasil, Gran Fundo Nova York, a primeira ideia deles, inclusive, era Rio de Janeiro, né? É uma grande cidade, é a porta de entrada do Brasil em termos de turismo, e o Gran Fundo Nova York tem essa verve muito forte do turismo, não é? E então foi a primeira ideia deles. Eu contatei o governo do estado e a prefeitura, ambos ficaram empolgadíssimos, né? E a gente tem 2 cartas, tanto do governo do estado quanto da prefeitura, nos recebendo e abrindo todas as portas e possibilidades, mas estávamos reticentes, no sentido de que mais uma prova numa grande cidade, com um Brasil tão gigantesco, com lugares tão sensacionais, por que não levar isso para outra região? Foi quando, então, um amigo do Américo, e meu, por conseguinte, que é o Torinho, ele falou com o Américo, já que vocês estão com o Gran Fundo Nova York, vão dar uma passadinha lá no sul, vai na Serra Gaúcha, vai para Bento, porque eu estive lá e fiquei impressionado. E foi, então,
Então, o que eu fiz? O Américo ainda estava em Portugal, eu peguei um avião e vim para cá. As pessoas me receberam aqui, me mostraram toda a região. No final, tínhamos agenda marcada com 9 municípios, para você ter ideia, da região. E quando eu subi a serra, eu liguei para o Américo e falei, olha, você vai ficar chocado com isso aqui, porque parece que a gente está na Itália, parece que a gente está na Europa, porque a paisagem já é incrível. As estradas que eu estou subindo aqui são sensacionais. E aí, bom, eu com a agenda marcada em 9 municípios, inclusive Gramado, cheguei aqui, teve um dia de recepção e tudo mais, do empresariado de Bento. Quando o secretário de Turismo, Rodrigo Parisotto, ouviu sobre o projeto, e nisso o prefeito Diogo Segabinazzi ainda nem tinha chegado no jantar, ele vira e fala, Ana, então, você trouxe esse projeto, ele adorou, falou, bom, então o projeto já é de Bento. Eu falei, mas secretário, não, eu tenho outras reuniões marcadas com outros municípios. Ele, não, as reuniões serão canceladas a partir de amanhã, porque já é de Bento o evento. Eu falei, que maravilha, então vamos embora, né? Vamos tocar isso aí. Quando o prefeito Diogo chegou, ele só comunicou, olha, o prefeito, a Ana Paula trouxe aqui um projeto incrível de ciclismo, que é o Gran Fondo Nova York aqui para Bento, e o evento já é nosso, eu já fechei com ela. Qual que é o nível de satisfação de vocês com o percurso que vocês conseguiram montar aí em relação ao que seria o ideal, né, do que seria o desafiador para o ciclista, ao mesmo tempo acolhedor para uma boa quantidade de pessoas? Como vocês encaram o que foi possível, tanto o percurso longo quanto o curto, o que vocês estão entregando para quem quer viajar para Bento para fazer a prova? Olha, nós inicialmente fizemos um percurso que tinha 2 trechos bastante largos de paralelo, coisa que é comum aqui e que nós costumamos ver, por exemplo, no Tour de Flandres, para quem segue o ciclismo, no Paris-Roubaix, mas este aqui bem melhor. Desculpa interromper, em Portugal também adoram colocar um pouco de paralelo, cruzando um vilarejo e isso não é só na Bélgica, né? Principalmente no Norte. O Norte tinha muita característica do paralelo. Tens toda a razão. No fim das contas, vocês diminuíram esse trecho, ajustaram essa parte? Acabámos por retirar estes 2 trechos maiores, deixamos, logicamente, alguns trechos, porque também é inevitável, alguns trechos pequenos de 1 quilómetro, mas o paralelo está em muito boas condições, mas retirámos a parte que tinha os maiores tramos em paralelo, porque alguns deles eram em descida. Em descida, a técnica aumenta, ou digamos que duplica ou triplica a capacidade técnica. O que nós queremos principalmente é proporcionar uma prova com a máxima segurança para os atletas. No fim das contas, é uma prova duríssima, né? Principalmente o percurso longo é um grande desafio, mesmo com esse cuidado dos paralelepípedos, em função do desnível acumulado, né? Da altimetria, né? Tem uma altimetria no que toca a Gran Fundo de 3.000 metros de acumulado, que inclusivamente alguns experts neste tema das Gran Fundos colocaram como a prova com mais altimetria. Eu poderei dizer às pessoas, ou transmitir às pessoas mais interessadas, que esta altimetria que só se encontra normalmente nas Gran Fundos na Europa, nomeadamente em Itália e em França, nas Gran Fundos que passa em subidas míticas do Giro e do Tour. Aqui a altimetria vai-se conseguir de uma forma totalmente diferente. Não com subidas demasiado longas, como é o caso dos Tourmalés, Alpes d'Huez, Stelvios e tudo isso, mas através de um sobe e desce constante. Agora, uma outra questão, a Ana comentava anteriormente sobre a apresentação do projeto na cidade e de trazer o Gran Fondo Nova York, etc. Eu queria entender também quem é o perfil de gente que busca, que vai para Bento, que busca o Gran Fondo Nova York e que vai curtir o evento, por exemplo. Olha, é aquela pessoa que, antes de mais nada, quer um desafio diferente, que está buscando uma coisa diferente, sair um pouquinho do eixo Rio-São Paulo, né? Busca novas experiências, porque aqui o Gran Fondo Nova York, em Bento, vai oferecer isso.
é um evento de experiências, né? A gente vai ter um final de semana inteiro com muitas atividades, né? O Granfão Nova York, a corrida acontece no domingo, mas a gente tem o evento iniciando na sexta-feira com a abertura da Bike Expo, né? Então, a gente tem 3 dias de atividades muito diversificadas para a família inteira, não só para o ciclista. Na Bike Expo, a gente... inicialmente seria uma Bike Expo, como normalmente se faz, mas a gente abriu um pouco mais essa gama e está oferecendo uma Global Sports, ou seja, é uma feira que tem um forte foco no ciclismo, logicamente, mas também está aberta a outros esportes. Para quem está vindo com o marido é ciclista, o namorado e a namorada, a esposa, correm. Então, olha, tem coisas para ver na feira que é para quem corre ou para quem faz outras modalidades. A gente está trazendo esse ano uma novidade, não só no Rio Grande do Sul, mas para o Brasil, que é o Granfão do Nova York Kids, né? Isso foi idealizado. O Granfão Nova York tem, mas com um formato um pouquinho diferente do que foi idealizado pelo Américo, justamente por ter essa experiência de trabalhar com alto rendimento desde a base, né? De ter começado a treinar muito cedo e ter sido selecionador, e ele também como um medalhista olímpico enquanto treinador. Então, ele trouxe isso para a base. Então, a gente vai ter um Granfão do Kids, que vai acontecer no sábado e que tem patrocínio da Education First, para crianças de 2 a 14 anos. Dos 2 aos 5 anos, a competição vai acontecer dentro da Bike Expo, que a gente vai construir uma ciclovia em que os próprios ciclistas poderão entrar na feira com suas bicicletas pela ciclovia. Então, como é um ambiente mais controlado, de 2 a 5, eles competem ali dentro, né? E de 6 a 14 na área de partida e chegada da prova adulta. Que legal. Essa ideia do Granfão do Kids é muito interessante, não no aspecto competitivo somente, alta performance, mas no legado que o evento deixa para o futuro. Eu mesmo virei ciclista por um evento Kids na época de mountain bike, que meu pai ia correr, me levou e depois inicia-se essa paixão, né? Porque assim, o que eu me deparei aqui no Brasil, como eu disse desde o primeiro dia que cheguei ao Brasil, é que as pessoas que pedalam no Brasil maioritariamente estão na faixa etária por cima dos 25 anos. E vi muito poucas crianças a andar de bike. Coisa que, como vocês sabem, na Europa, e eu inclusivamente, como eu disse, aos 6 anos já pedi de Papá Noel uma bicicleta, aos 10 já competia, e aquilo era uma festa todos os fins de semana, porque havia estas pequenas competições, e para nós era uma festa muito grande. E por muito pena minha, aqui não via crianças a andar, não via adolescentes a andar, só via pessoas já maiores, 25, 30 anos, 40, 50, 60, e na realidade a prática do ciclismo no Brasil, um pouco à imagem de todo o mundo, tem crescido muito, nomeadamente durante a pandemia, os números são muitíssimo altos, muitíssimo. Eu acho que no Brasil, mais que na Europa, e inclusivamente eu tenho os valores de Portugal, que durante os 2 anos de pandemia houve um aumento de 125% de pessoas a andar de bike, e no Brasil acho que os números alcançaram 150%, o que é muito positivo, mas continua a ser nessa faixa etária. Então eu entendi por bem tentar aproveitar este nosso evento para incentivar as crianças a começar a andar de bicicleta, porque antigamente na minha altura, quando eu era criança, ninguém nos necessitava de incentivar, porque nós próprios buscávamos atividade, porque não havia muitas atividades, não havia computadores, não havia telemóveis, e então ou era futebol ou era ciclismo. Neste momento, como há um conjunto muito grande de atividades, e principalmente o problema dos telemóveis e dos computadores, que absorvem muito as crianças, temos que ser nós que gostamos do ciclismo e que queremos ver pessoas e crianças a andar de bicicleta, ir ao encontro delas e não esperar que sejam elas que venham para a modalidade. E foi com esse intuito que este evento foi criado.
Ô, Américo, essa é uma ponta que eu gostaria de falar do outro ponto de vista, porque assim, se as crianças não acessam e não começam a pedalar, a gente tem aqui no Brasil muitos ciclistas sem prova para correr. Então a elite brasileira acaba procurando essas provas como o Gran Fondo, Nova York, ou também os outros eventos, como uma forma de se apresentar ao esporte, né, de agradar seus patrocinadores, de encontrar estímulo. Não acredito que vai ser diferente aí também no Gran Fondo de Bento Gonçalves. Como que você, que é de uma outra escola, né, que vive a cultura do ciclismo português, que inclusive vive um bom momento, né, não só no masculino como no feminino, como você enxerga esse espaço para o ciclista da elite de ocupar ou de dividir os holofotes com um evento que deveria ser uma prova amplamente amadora nesse sentido? Olha, eu gostaria de poder ter aqui só ciclistas amadores, porque faria-se todo sentido, como tu estás a dizer. Agora, também tenho a noção dessa falta que o ciclismo brasileiro tem de competição. Por alguma razão também, nas últimas Olimpíadas, o Brasil não conseguiu colocar nenhum ciclista, o que demonstra o pouco trabalho que existe neste momento no Brasil em termos de alta competição. Ou seja, e tu referiste que Portugal está a atravessar um bom momento, tanto no ciclismo masculino como no ciclismo feminino, mas tudo isso é fruto de trabalho, não é fruto de qualidade. E eu, felizmente, fiz parte desse processo de iniciação num contexto de mudança de mentalidades na altura, que foi em 97 que eu fui para a Federação. Mas dizia eu, Portugal, que tem 10 milhões de habitantes, e normalmente isto vai à percentagem do número de habitantes, se nós temos 8 ou 9 ciclistas no mais alto escalão do ciclismo mundial, o normal é que o Brasil, com 220 milhões de habitantes, tivesse no mínimo o dobro. E como vocês sabem, neste momento só tem um. Por isso há aqui um trabalho muito grande a fazer, porque eu não acredito que qualidade não haja. Qualidade haverá seguramente. Agora, tem que haver trabalho para que essa qualidade possa aparecer. Dito isto, é lógico que nós, como organizadores de um evento, não podemos estar a fechar as portas a este tipo de atletas que não têm outra oportunidade quase de competir senão ser nos Gran Fundos. E, eventualmente, as Gran Fundos acabam por lhes dar essa visibilidade no sentido de que possam, eventualmente, ainda estar a tempo de poder enverdar pelo ciclismo profissional. Mas o ideal não seria isso. Sim. Seria ciclismo para um lado, ciclismo de alta competição para o outro. Pois é. Ana Paula, você começou falando que o público que vai a Bento é um público que procura algo diferente. A gente sabe o quanto que o ciclista amador brasileiro é cheio das manias, né? Então, tipo, quando tem a moda de um evento, vai todo mundo para o mesmo evento, tem a moda de um outro evento, vai todo mundo para outro evento, e é difícil você tirar esse eixo. A cidade de Bento comporta todo mundo? É interessante buscar as cidades ao redor? Como é que é a estrutura para quem vai se hospedar? Aqui a cidade tem, assim, é muito bem servida em termos de hotelaria. Hotéis, pousadas, hotéis em vinícolas, assim, é simplesmente espetacular e de muita variedade, inclusive para todos os bolsos, desde o mais daquela pessoa que não quer gastar muito, até aquele que não se incomoda em gastar bastante num hotel e enfim, dentro do que deseja e do que busca. Então, em termos de hotelaria, é muito tranquilo. O que é que nós fizemos, né? O que a nossa organização fez? Até para garantir, porque a gente sabe, né? Isso é do mercado, quando cresce a demanda, o preço também vai lá para cima. Então, qual foi o cuidado que a nossa organização teve? Nós fechamos com 3 hotéis da cidade, né? E nós fizemos o bloqueio de apartamentos. Então, nós temos 3 hotéis parceiros que fizeram a tarifa mais baixa possível para oferecer os pacotes aos atletas. Então, o que a gente tem? A gente tem, inclusive, uma pessoa da nossa equipe que cuida da parte de hospedagem dos atletas, e nós estamos repassando esses pacotes pelo mesmo preço que nós compramos.
até porque não é o nosso core ganhar dinheiro com hotelaria. O que a gente quis mesmo foi garantir que o atleta que vem vai ter a hospedagem nesses hotéis, assim, não quero nenhum desses, quero outros, ok, mas nesse está garantido essa melhor tarifa e a gente está repassando para eles pelo valor que a gente pagou. E ainda com a possibilidade de pagar parcelado. Então, assim, a gente cuidou de tudo para tentar facilitar ao máximo, para quebrar os paradigmas mesmo, sabe? Assim, olha, não tem desculpa para vocês não virem para Bento, porque assim, a gente facilitou ao máximo, inclusive transporte de bike. A gente tem um parceiro, que é a Gerna Transporte de Bike, que já... Um clássico. Conhece, é clássico e que está fazendo também, a gente brigou no bom sentido, mas que ele também entrou na parada de oferecer o melhor preço possível para que as pessoas também venham com tranquilidade, tenham transporte de bike, que tem seguro, que tem tudo direitinho, quando chega aqui pega a bicicleta já montada e o acesso aqui a Bento e a Serra Gaúcha é um acesso muito, muito tranquilo. Primeiro que o Aeroporto Internacional de Porto Alegre recebe voos internacionais são muitos voos de muitos países, de quase toda a Europa, você tem voo direto para cá e do Brasil também. A gente tem ainda um segundo aeroporto, que é o aeroporto de Caxias do Sul, fica 35 minutos de Bento, que recebe voos diretos de São Paulo, especialmente, mas que agora a Gol está abrindo voos também do Rio de Janeiro direto para Caxias do Sul. A estrada de acesso de Porto Alegre para Bento Gonçalves é espetacular, espetacular. É muito tranquila, não tem trânsito, mas naquele perímetro urbano ali mesmo, até sair de Porto Alegre, e de Porto Alegre aqui dá 1h20. Então, assim, é muito tranquilo, a viagem é muito agradável e de fácil acesso. Para você ter ideia, a gente experimentou, inclusive, vir de carro. A gente veio de carro do Rio de Janeiro para cá. E foi uma viagem maravilhosa, tranquilíssima. E adorei, mesmo sendo 1.400 quilômetros. Adorou. Venham para Bento, venham para o Gran Fondo Nova York Bento, venham ter essa nova experiência no Brasil. Atenção! A Trek Bicycle anuncia um recall de segurança para todas as Speed Concept SLR ano modelo 2022 e todas as Emonda SLR ano modelo 2021-2022, sejam elas Project One ou não. E para o guidão integrado Aeolus RSL VRC Bontrager 2020 a 2022, vendido como um acessório. Em caso de sobrecarga, o guidão base e o guidão integrado de carbono poderão trincar. Se isso acontecer enquanto você estiver pedalando, você poderá perder o controle da bicicleta e cair. Se você possui um modelo afetado, deverá parar de pedalar sua bicicleta imediatamente e entrar em contato com seu revendedor autorizado Trek para substituir o guidão integrado de forma totalmente gratuita. Para mais informações, entre em contato através do telefone 11 3590 0300 ou acesse o site trek.bike/recall 2022. Agora que você já entendeu um pouco mais do contexto do Gran Fondo Nova York em Bento Gonçalves, que tal conhecer um pouco mais do percurso e da cultura local? Essa é a tônica da conversa com o simpaticíssimo Orlando Baú. Orlando Baú, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente. Cara, muito obrigado aí pelas suas boas
boas-vindas. Eu que agradeço aí, ainda mais depois de ter conhecido o Álvaro no final de semana, ter levado ele passear aqui na Serra. E é um prazer estar conversando contigo agora, pessoalmente não, né? Eu digo... Frente a frente aqui, né? Frente a frente, mas só vai o áudio aí, né? Depois. Pois é, essa é uma questão curiosa, Álvaro, porque a gente dá boas-vindas ao nosso convidado nessa edição, que te deu boas-vindas aí recentemente também na experiência de conhecer lá o percurso em Bento Gonçalves do Gran Fondo Nova York. E essa foi uma coisa inédita, Leandro, porque a gente já falou de vários destinos, de várias provas, mas nesse momento a gente decidiu que eu iria, e aí é importante dizer, apesar da gente estar fazendo um programa sobre a prova, todas as despesas da viagem foram pagas por nós, então nada foi feito que impactasse a experiência e a imparcialidade. E eu posso te dizer o seguinte, Leandro, você não precisa ir para a Europa para achar lugar maravilhoso para andar. Bento Gonçalves, asfalto impecável, zero trânsito, paisagens maravilhosas. Eu diria que a gente foi numa vinícola e ouvi uma frase que eu acho que reflete a região. O melhor do velho mundo com o novo mundo. Ô, Orlando, alguém tá querendo roubar o seu posto aí de embaixador do Gran Fondo Nova York, cara. Eu vou te enganar, não. Mas eu queria começar apresentando você para a galera que está ouvindo. Você tem essa função, né, de embaixador do Gran Fondo Nova York de Bento Gonçalves, que é uma prova que vai acontecer agora no mês de outubro. Você é morador da cidade, é uma feliz coincidência, e ciclista. Eu queria que você contasse um pouco de como foi esse encontro, a sua história com o ciclismo e como é que a chegada desse grande evento na cidade. Bom, primeiro vou começar com a minha história com o ciclismo, né? Eu era uma pessoa totalmente sedentária, que pesava 130 quilos, e eu resolvi mudar de vida, né? Daí eu comecei na natação, e de lá conheci um pessoal que fazia triatlo e tal, né? E eu resolvi comprar uma bike de estrada para fazer o triatlo. Cara, me apaixonei pela bike de estrada, deixei o triatlo em segundo plano a princípio, né? E fui para a estrada. A minha história, assim, ela aconteceu muito rápida, porque vamos fazer 4 anos no final do ano que eu estou no ciclismo. Eu acabei entrando por uma equipe, a equipe da cidade é a ABC, né? Associação Bento Gonçalves de Ciclismo, e dentro dessa equipe, por estar sempre, vamos dizer assim, na frente, puxando treinos, buscando, tentando reunir a pessoa, acabei virando o presidente dela. Sendo o presidente, me deu a oportunidade de estar presente na apresentação do Gran Fondo. Daí, quando apresentaram o Gran Fondo, que eu fui convidado para participar do evento, né, de lançamento, eu acabei conhecendo a Ana e o Américo, né? E lá eu fiquei no lado deles, sempre me botei à disposição ao que eles precisavam, por eu ser da região, e eu tinha a motivação de fazer o ciclismo de estrada crescer na região. Que eu digo que eu estou fazendo isso mais pelo ciclismo, pela cidade e depois por mim, né? Mas os três juntos é essa a ideia. Orlando, agora, sendo um pouco egoísta, a gente está fazendo esse programa aqui e eu fiquei encantado com baixo tráfego, com a qualidade das coisas, que eu fico até com medo da gente estar divulgando o destino e estragar uma coisa maravilhosa que vocês têm aí. Não é um segredo, porque quem é da região pedala, como você, com outras pessoas, mas tem outros destinos, a Serra Catarinense com o Rio do Rastro, Gramado para o turismo geral, né? E Bento Gonçalves está investindo e amadurecendo para atrair e de braços abertos, como vocês fizeram com a gente, o ciclista para se encantar. E a pergunta tem plano em Bento Gonçalves? Quem quiser fazer um treino roladinho para soltar as pernas, dá para fazer em Bento Gonçalves? Pô, essa pergunta eu tinha que pedir para ti, né, na verdade. Né? Não, a gente tem sobes e desces, né? A gente tem bastante subidas e bastante descidas, nada muito longo, né? O próprio Álvaro teve aí comigo, né? Mas plano para soltar a perna, só um rolinho mesmo ou dar giro numa quadra. E para quem vai fazer, e tem 2 percursos, tem um percurso de 144 com 2.900 e o percurso curto que tem 89,5 com 1.500. Como é que você compara a experiência dos 2 percursos, além dos números? Quem vai fazer o curto, acho que acaba não perdendo nada de não fazer o percurso longo, né? Uma que tu vai acabar num tempo menor, tu vai ter mais tempo de repente para depois, no final do dia, dar uma volta, conhecer o resto da região. Mas tanto o percurso curto como o longo,
Eles têm paisagens, eles têm subidas, ele tem descida, né? É muito técnico na mesma maneira. Só a única diferença seria a dureza da última subida, né? O percurso curto, ele, quando chega na parte difícil, tu começa a parte dura, que eu digo não difícil, tu vai voltar para a cidade para terminar a prova. E o longo não. O longo tu vai fazer uma descida muito técnica, né? Quando tu chega em Montebello, vai fazer uma descida técnica até Santa Teresa e de lá tu vai voltar, né? Daí quando tu chegar em Santa Teresa, o Álvaro até pode contar para nós, tem uma subida mais ou menos de 14 quilômetros com 2 ou 3 alívios, depende do que a gente considera alívio, né? Na subida, que é muito difícil, entende? Até porque tu vai chegar lá embaixo com 2.000 de altimetria, com 105 quilômetros nas costas, e tu vai ter que fazer mais em torno de 900 metros de altimetria, né? E eu acho que essa é uma característica da região, porque tem vários morrotes, né? E lembra um pouco o pedal da Toscana, mas que é uma coisa que você tem que encaixar seu passo, porque não chega a ser como quem aqui de São Paulo, Romeiros, que tem subidas maiores de 1 quilômetro, elas são menores, mais roladas, mas é uma sequência delas, então você tem que achar o seu ritmo, e ainda tem o charme dos 3 paralelepípedos, que é um paralelepípedo bem tranquilo, quase todos eles bem lisos, no sentido de não é irregular, alinhados, de colocar você em perigo, mas que dá um charme. E até parece que a prova está pensando em colocar um molho aí nessa história, mas essa combinação é única e, como você falou, chega ali na subida depois de Santa Teresa e principalmente no finalzinho entrando na cidade, quando você passa ali pelo prédio da Aurora, ali, assim, eu sugiro guarde as pernas, guarde o fôlego, porque é curto, mas é duro. Eu acho que é uma prova interessante, até porque grande parte das pessoas quer dizer, quem não é da região, talvez vai conhecer o circuito muito em cima da prova, né? E talvez não faça ele inteiro, que não faz sentido, mas para se dosar. É uma experiência fantástica, de um percurso muito interessante, mas que quem for valente vai pagar um preço caro. O desafio do longo é mais que o dobro do desafio do curto? Tanto em quilometragem como em altimetria. É o dobro de altimetria. E considerando que o desafio maior está no final, não dá nem para falar que é exatamente o dobro, é mais que o dobro. Você tem um desgaste, você tem todo um sacrifício aí. Porque vira aquela história de quanto mais tarde a subida, pior o nível dela, né? Uma subida nível 2 no final da prova vira um HC. E, Orlando, como é que você recomenda para quem não vai ter tempo de ir antes para a região, para se preparar para a prova? Eu acredito que uma boa preparação para essa prova seria um volume, né? Uma pessoa que tem um volume de treinamento bom, eu digo assim, que tem umas 14 horas por semana, que faça um treino longo de 4 horas a 5 no final de semana, né? Eu acho que é a melhor preparação para isso. Eu acho que treino específico numa prova de resistência que tu não conhece e como tu vai saber aonde dosar, eu acho que não se encaixa tão bem quem não conhece o trajeto. Eu acho que um bom treino de volume, uma pessoa tendo volume, conseguindo manter uma boa cadência, né, e mantendo o seu ritmo é o suficiente. Agora, uma coisa importante é que tem poucas subidas duras, quase todas as subidas são roladas, então não é como, por exemplo, o famoso lá de Campos do Jordão paiol, assim, não tem um paiol, mas tem uma série de roladinhos que se você acertar o passo, você faz, mas não é Punta del Este, que é um planão com vento, que é só administrar o vento. E nesse sentido, Orlando, andar em grupo e ter um bom vácuo ali, ter uma boa companhia, pode ser encaixar num pelotãozinho, pode fazer diferença, ou é uma prova realmente que não faz tanto assim impacto você ter o auxílio de um pelotão? Na parte inicial, né? Na parte inicial até a gente vai ser de Bento, vai passar pelos caminhos de pedra, Farroupilha, né? De Farroupilha a gente vai para Barbosa. Até a parte de Barbosa ali, chegando em Garibaldi, eu vou te dizer que tu vai ter um benefício se tu conseguir andar em grupo. Depois disso são várias subidas que não são longas, mas é uma atrás da outra, né? Tem subidinhas de 8 graus de inclinação, mas elas têm 800, 1.000 metros, daí tem uma subidinha depois que é bem forte, que ela tem uns 12 de inclinação, com uns 500 metros. Então isso, na verdade, não vai ter benefício de andar de grupo.
ou às vezes tu vai se queimar, né? Vai queimar a perna para depois tu rolar quando vir um próximo plano e tu não vai conseguir despachar melhor, né? É importante, até onde tu consegue, com o teu ritmo encaixado, eu acredito que seja a melhor parte, né? Depois, quando tu vê que tu começa a forçar, tu tem que dar uma olhada, porque, que nem eu falei, depois do quilômetro 100, são 14 quilômetros até chegar a um cucurutuzinho de 16, 17%, que o Álvaro lembra muito bem, né? Quando ele tinha uma van lá, e ele disse, eu não me lembro a frase que ele disse, mas ele vai lembrar. Porque essa é a parte final, que é a parte difícil, né? Tem 12 quilômetros de subida, com dois falsos planos no meio, né? Então essa é a parte que tu tem que segurar para poder despejar a potência aí, porque ela trava, é uma subidinha que trava. Legal. E como é que é o envolvimento aí desses pelotões que você pedala, da galera, com a prova? Assim, o pessoal está contagiado pela ideia de receber visitantes, de receber outros ciclistas, de tornar essa uma grande festa, ou está todo mundo já preparado para quais são os melhores lugares para atacar, como é que faz o melhor tempo, como é que está sendo a energia aí da região com a chegada desse evento, que é para muita gente, né? Vai gente do Brasil inteiro para ir para a prova. Sim, a nossa equipe, né? A nossa equipe, mais ou menos, digo, a nossa associação de ciclistas, são mais ou menos de 50 a 60 atletas, né? Ela tem quase 30 anos já, né? Então tem pessoas que pedalam para dar uma voltinha já, mas a gente tem uns 30 atletas mais ativos. Esses 30 atletas vão participar da prova, né? E a gente fez vários treinões, no sábado, de fazer o trecho, né? E a gente até tenta planejar alguma coisa, mas não tem como. Que nem eu falei, são ritmos diferentes de pessoas e categorias, e então não tem como andar junto. Chega a um certo ponto lá em Montebello que tem 2, 3, 4, 5 grupinhos com 2, 3, né? Porque a prova ela é dura, esses sobes e desces vai separando muito o pessoal. E essa época do ano onde a prova vai ser disputada, como é que é? A gente sempre tem a impressão que o Sul vai estar sempre mais frio do que o resto do país, né? Não é impressão, de fato. Como é que é o clima nessa época? Como é que a gente tem que ir preparado de agasalho, de equipamento? Como é que é a média ali da expectativa para o clima da prova? Vai ser outubro, a gente vai estar já com quase um mês de primavera, aquela temperatura já, digamos assim, ela normalmente seria entre 16 e 22 graus. Né? Eu acho que mais ou menos nessa época do ano, 22, 25, talvez. O bom mesmo é o pessoal se programar uma semana antes, dar uma olhadinha na internet. Hoje tu consegue olhar para ver como vai estar. Porque é que nem o Álvaro vem aqui, né? A gente pedalou sexta e sábado aí praticamente a 20, 25 graus, né? E domingo ele acordou, tava 7, eu acho, né, Álvaro? Ia dar 1, a previsão errou, deu 7, mas com chuva, com a sensação térmica que devia estar perto de 0. Então, assim, sair seria um pedal belga, a gente até brincou com isso, de fazer só a parte de pavê na chuva, no frio. Mas já estava cumprido, acho que vamos marcar essa para outra. Agora, dizer de que eu levei roupa para essa previsão de faixa e acabei usando uma roupa muito similar do que se usa em São Paulo, porque quando o sol... Tem uma diferença entre a sombra e o sol, mas quando você está no sol, não usa nem manguito. A gente estava... E eu acho que na prova, na dinâmica de prova, não é uma coisa de levar muito casaco e não muito diferente de um pedal em Campos de Jordão ou na Serra do Rio de Janeiro. Então, acho que nesse aspecto de temperatura, pelo menos a experiência que a gente teve agora em agosto e setembro, foi de uma temperatura muito agradável e sem grandes produções de roupa. 90% que eu levei de roupa achando que ia precisar usar, voltou, só foi passear em Bento Gonçalves e voltou. Uma coisa que eu perdi aqui, dentro dessa dificuldade da prova, Orlando, se tentasse ter um tempo médio da tua equipe, do pessoal aí da ABC, que vai fazer a prova no curto e no longo, qual que seria uma estimativa dentro de uma média, né, nem os mais rápidos, nem os mais lentos, para fazer cada uma dessas, dos dois percursos, tanto no curto quanto no longo? Eu acho que assim, um tempo bom vai fazer em torno de 4 horas e meia a 5. Tá? Uma pessoa treinada, com volume, acostumada a fazer 150 quilômetros.
Eu estava falando com o Andrigo, que é até de uma equipe ali de São Paulo. Ele me falou que acha que quem for ganhar a prova vai fazer em torno de 4 horas. Um tempo médio, uma pessoa normal, um ciclista normal, acho que em torno de 6 horas, 6 horas e meia, por aí. Um ciclista, que eu digo assim, um ciclista amador. No caso do longo, né? Isso, no caso do longo. E no caso do médio? O médio ele, como ele não tem aquelas subidas mais travadas, né? E tu tem a possibilidade de poder acelerar um pouco mais, porque o teu desgaste vai ser menor. Eu acredito que em 3 a 4 horas aí, e quem for fazer para passear, 5 horas. Interessante, é bastante tempo de selim. E principalmente no percurso longo, aí promete ser algo bem, bem próximo do épico. Agora, Baú, para quem por algum motivo não possa estar na prova, mas quer conhecer e pedalar em Bento, quais são as boas épocas para pedalar em Bento, ou quais são as épocas que são mais complicadas de pedalar em Bento? Seja pelo volume de turista, ou seja pelo frio ou pelo calor? É muito complicado tu vir em julho. Não digo assim que seja difícil de pedalar. Tu vai ter que sair com uma sensação térmica de 3, 5, 7 graus, vai chegar perto do meio-dia, vai estar 12, 13 graus e depois vai abaixar de novo a temperatura. Eu não aconselho fazer pedais longos nessa época do ano, né? Porque sempre corre risco de ficar resfriado, né? Uma época muito legal de fazer, assim, que a gente diz que a nossa região fica vazia, porque o pessoal se manda tudo pro litoral. A época de dezembro e janeiro é muito boa, né, nesse sentido. Mas temperatura agradável, março, abril e maio, setembro, outubro e novembro, né, são essas temperaturas mais agradáveis, com um tempo mais firme e tu possa aproveitar melhor. E questão hoje em dia, eu acho que o pessoal fala que lá alta e baixa temporada. Acho que o turismo em todas as cidades, acho que buscam isso, acho que começa já a equilibrar, né? Acho que não tem mais alto, mais baixa temporada, é meio equilibrado já, sabe? Fora o inverno, aqui o resto é tudo equilibrado. Agora, como ciclista local, e Bento Gonçalves é um destino turístico, né? Muitas pessoas vão para aí, vão conhecer as vinícolas da região. Eu imagino que tenha uma estrutura de turismo bem captada aí para amparar todo mundo que for, inclusive, fazer a prova. Mas como local, quais são as melhores dicas do que a pessoa pode encontrar aí, tanto de gastronomia, quanto até mesmo de vinho? Quais são as oportunidades mais legais que pode encontrar por aí? Acho que na questão de gastronomia, existem inúmeros restaurantes assim espalhados pelo vale todo, sabe? Tanto o Vale dos Vinhedos, Caminho de Pedra, são experiências diferentes e únicas. Se eu passasse 2 anos, todo final de semana, indo jantar fora com a minha esposa, eu não ia repetir nunca. Questão de vinícolas, são inúmeras. Cada uma tem uma visão diferente, um ponto diferente para te mostrar o vinho. Questão de turismo, a gente tem também um parque com o maior bungee jump do Brasil. Tem algumas cascatas bonitas, a gente tem montes bonitos para ver de longe, né? E fora isso, a gente tem a região de Farroupilha, que é a capital da malha, a gente tem Carlos Barbosa, que tem o futsal, a gente tem Garibaldi, que é a capital da espumante, a gente vai ter Monte Belo, a gente vai ter Santa Teresa. A gente foi jantar em Monte Belo, né? E eu queria que o Álvaro contasse qual é que foi a experiência dele, não no restaurante, e sim na cidade de Monte Belo, chegar, sair de noite lá. E eu acho que essa é uma coisa das várias que chamou a atenção, de que os problemas de conflito social que a gente vive nas cidades grandes, quase todas, primeiro essas cidades que o Baú mencionou, são todas muito perto uma das outras. E Bento, por exemplo, tem 130 mil habitantes, então é quase um bairro de São Paulo. E que na hora que você sai, 5 minutos do centro, as casas não têm muro, não tem cerca, as pessoas sentadas na varanda,
no caso desse jantar que ele mencionou, tinha criança jogando bola na praça e o sino da igreja tocando, até o sino naquela tradição de que no 15 minutos uma badalada, no 30 duas, nos 45 3, na hora inteira 4 badaladas e mais a hora inteira 24 horas por dia. Então tem essas coisas de você se sentir no interior, porém, com o restaurante que a gente jantou de uma sofisticação que não deixa nada a dever de restaurantes de grandes cidades. Então acho que esse equilíbrio é que é surpreendente, com o nível de serviço, com o nível de culinária, que talvez você encontre só nos lugares de moda de cidade grande. E lá você encontra, em frente, tinha uns garotos jogando bola ali na pracinha, pré-adolescentes, e eram 10, 11 horas da noite, sei lá, na hora que a gente saiu. Tranquilo. Então, acho que duas coisas várias dessa experiência que quem estava no grupo ficou entusiasmado. Primeiro, com o vigor do interior do Brasil, que a gente fica... Elis Regina já cantou isso há 60 anos atrás, que o Brasil não conhece o Brasil. De conhecer um lugar que é próspero, tem emprego, que as coisas funcionam, que abraça o turista. Então, essa combinação para ciclista, asfalto maravilhoso, com uma paisagem deslumbrante, baixo circulação de carro e uma estrutura hoteleira e de gastronomia, eu diria assim, não vá para a prova, vá passar férias em Bento Gonçalves. Até a prova teve a felicidade de marcar que tem um feriado no meio da semana, então eu convidaria de quem está pensando em ir para a prova, e eu estou fazendo isso e outras pessoas, não ir para o bate-volta de sexta, domingo ou quinta, domingo, mas usar o feriado para ficar mais tempo, porque tem coisa para fazer na região, para a família inteira. É um lugar do Brasil que a gente merece conhecer e prestigiar. Esse episódio fica mais completo com a visão de uma amadora que vai correr a prova pela primeira vez. A Tati Bergamo é uma maratonista cada vez mais ciclista, cada vez mais empolgada com os pódios, com as competições amadoras, e ela divide com a gente a sua experiência, a sua história e um pouquinho da sua expectativa para o Gran Fondo Nova York. Se liga! Tati Bergamo, muito bem-vinda ao Gregário Cycling, é uma grande honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado pelo convite, a honra é minha. Tati, direto de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, você teve a história de maratona e durante uma maratona você tentou testar o triatlo, comprou a bicicleta, viu que não vestia muito na rotina e acabou se entusiasmando pelo ciclismo. Há quanto tempo atrás isso aconteceu? Aconteceu em 2017, quando eu fui para a Maratona de Chicago. Comprei essa bicicleta, né, com aquela vontade de experimentar um novo, já tinha corrido bastante. De lá para cá, só tenho me apaixonado por esse esporte, inclusive estou quase 100% ciclista nessa fase, pelo menos esses últimos meses. Nem tá correndo? Correndo bem pouquinho mesmo. Até meus filhos, né, que eles sempre me viram correndo, eles amam correr, eles correm também, eles estão sentindo falta. Eles falam, mãe, você não corre mais? Agora... Você encontra uma explicação para isso ou é só a paixão pela bike mesmo que tá te tomando? Então, vem muito do meu objetivo do ano, né? Eu acabei entrando numa equipe de ciclismo aqui que me fez participar de algumas provas do campeonato estadual, que eu acabei dedicando uma certa energia para isso pela primeira vez. Competi aqui no estado, esse ano eu competi um pouco, e depois agora, né, esse grande objetivo do Gran Fondo, que é uma prova bem desafiadora pela distância, pela altimetria, e aí está sendo natural mesmo. Eu acredito que em algum momento, talvez eu tenha um novo objetivo com a corrida, aí eu vou voltar a correr um pouco mais, por aí vai. Tati, você já foi à região ali do Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, Garibaldi? Sim, eu passei o Réveillon em Gramado, que é ali por perto, e conheço a parte também como é que eles falam ali, o Vale dos Vinhedos, né? Sim. Já tive Flores da Cunha, Pinto Bandeira também, e agora vou estar participando da prova em Bento, estou na expectativa de conhecer pedalando agora. Que impressão você ficou da visita como turista não atleta no Réveillon? Não, uma impressão maravilhosa. A todo momento, acho que todo ciclista turista, ciclista, quando a gente viaja, a gente já fica imaginando, né? Pedalar na região. E é tudo muito incrível, a rede hoteleira
foi excelente, fiz boas escolhas, tive uma boa acolhida, tanto pelas pessoas, né, da cidade, como os serviços em gerais, eu achei assim, sensacional, gostei muito mesmo. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, porque você tinha uma boa impressão da região, né, dos Vales dos Vinhedos, que é uma região de turismo famosa, né, muita gente curte conhecer. E como é que foi sua reação quando você viu o anúncio da prova por lá? Porque essa é uma franquia global, que já veio ao Brasil, né, e que migrou para essa região, somando as duas coisas. Como é que foi a sua reação quando você viu que o Gran Fondo Nova York ia ser disputado por lá? Não, eu achei a união perfeita, né? Porque o meu hobby é o ciclismo e do meu marido é vinho, né? Ele é apaixonado, ele entende, ele busca, viaja para fazer as visitas nas grandes vinícolas que ele gostaria de conhecer. Já que ele não pedala, ter essa prova que une os nossos hobbies acabou nos unindo também, de certa maneira. Então, eu achei sensacional mesmo. Eu participei do Gran Fondo de Conservatório em 2019, acho que foi, 18, agora me falhou aqui. Mas eu achei o percurso bem bacana, mas faltava talvez ter um local com esse acolhimento maior, com mais opções do que fazer e com a rede hoteleira mais forte, né, mais concretizada e desenvolvida, e eu acho que ali vai ser ideal para tudo isso, além de ser um lugar maravilhoso, né? Tati, você gosta de subir? Então, contrariamente, não, mas pode rir, mas é para rir mesmo, porque contraditoriamente do que eu vivencio aqui no meu estado, que eu moro no Pantanal, planície, né? Eu gosto muito. E aí até brincam comigo, meus colegas, você gosta porque você nunca pegou realmente uma grande subida, uma grande escalada. Mas eu gosto muito mesmo. Eu gosto de desafio, na verdade. Eu acho que subir é o que me desafia. Eu gosto muito mais de subir do que descer, por exemplo, que a gente tem mais medo. Eu acho até bem mais perigoso, né? Você gosta das subidas mais longas, como a de Campos, da Serra Velha, ou a ideia, por exemplo, da subida do Rio, que é uma subida mais curta e bem mais intensa, também te agrada? Qual o tipo de escalada que você prefere mais? Com certeza as mais longas e menos íngremes, né? Eu acho que até pelo meu biotipo, como eu venho da maratona, é um esporte de resistência, eu acabo conseguindo manter uma certa força ali durante um certo período, do que a pancada da explosão ou de fazer uma subida curta e mais forte. Então eu prefiro sim as mais longas e talvez um pouco menos íngremes, assim. A de Campos, a Serra Velha já fiz 3 vezes e o Strava, ele marca, né, a nossa progressão, e é bem bonitinho de ver que eu fui bem certinho, cada ano evoluindo um pouquinho ali na Serra Velha. Foi bem legal de ver esse dado lá. Às vezes, assim, eu sou uma pessoa que eu não, por não ser uma atleta, né, de performance, eu fico muito, e por vir da maratona, eu fico muito feliz com o meu alto resultado. Não importa se eu fui primeiro, segundo, terceira, né, até porque não é meu intuito real, mas quando eu consigo me superar na prova, como foi nesses 3 etapas que eu participei, eu fiquei bem feliz. E como é que você está se preparando para Bento Gonçalves? Porque é um percurso... Você vai fazer o curto ou o longo? Você já escolheu? Vou fazer o longo. O longo é épico. Como é que você está se preparando? Porque você vai ter tempo de fazer uma viagem de reconhecimento e na sua região é mais plano. Como é que você está se preparando para encarar a altimetria da prova? Isso que é legal da gente se autodesafiar, né? Eu, pela experiência que eu tenho, e lógico, eu tenho talvez uma vantagem, que eu sou muito disciplinada e determinada. Eu acredito que eu termine essa prova de qualquer maneira, a não ser que seja algo muito típico. Continuei com o Hugo, porque tive a fase que eu quis correr de novo, e o Hugo específico de ciclismo, então procurei um treinador que conseguiria me manter corredora e ciclista, e o Lobo está fazendo excelentemente esse papel, e ele vai me passar uma planilha que ele adapta para o meu tipo de terreno, então a gente simula, né, acaba fazendo muitos treinos com Big Gear para poder simular a subida, e eu tento pegar as subidas que eu tenho aqui. Não farei reconhecimento, porém eu consigo viajar para alguns lugares aqui da minha cidade, que é próximo, não tão próximo, tipo 1h30 de viagem, tem uma serra, e aí eu vou lá um final de semana, chamo alguns colegas parceiros, e a gente sobe dessa serra algumas vezes, para tentar simular o máximo de subida possível. Mas fica tudo muito aquém do percurso. Por exemplo, quando eu fui os Letapes, como eu te falei, eu até subo bem, porque eu treino, sou determinado, faço musculação, tenho
uma certa força. Mas eu perco muito na descida por medo e por não conseguir, talvez, tangenciar nas curvas, ainda mais descida de serra, né? Então, acabo que eu fico em desvantagem nesse sentido. Mas tá tudo bem, a gente, com segurança e fazendo melhor, a gente consegue terminar. Como eu já fiz o Gran Fondo lá em 2000, eu não lembro, acho que 2019 foi o último de conservatória, e foi até mais longo, né? A quilometragem, acho que deu 158 quilômetros, com altimetria talvez um pouco mais leve. Foi uma prova épica porque choveu muito e fez muito frio. Então, assim, o dia não estava favorável. Fiz em quase 6 horas. Então, eu fico na minha mente assim, poxa, já consegui uma vez. Então, se eu treinar direitinho, eu vou conseguir de novo, mesmo com pouco tempo de preparação. Como é o clima na tua região? Aqui é bem quente. Por incrível que pareça, às vezes vem umas frentes frias, como veio semana passada, a gente pegou mínima no treino de 3 graus. Então, em geral, é calor, né? A gente até, acho que fica em vantagem. Quando vai para um lugar mais ameno, como lá no Rio Grande do Sul, a gente acaba tendo o prazer de conseguir treinar num lugar mais fresco, de competir num lugar mais fresco, e a gente acaba ganhando com isso. Porque quando a gente vai para um lugar muito quente, a gente já está adaptado. Porque eu acho que o calor, sim, atrapalha na performance, né? Desgasta muito o atleta quando não está adaptado com essa temperatura. Você falou do seu ganho psicológico, né? A partir do momento que você completou o Gran Fondo de conservatória, que foi tão difícil pela chuva, pelo frio, tem também, eu imagino, um efeito de quem completa a maratona, de quem consegue correr bem uma prova de 42 quilômetros, o quanto que ela fica forte mentalmente para encarar os outros desafios, assim. O quanto que você consegue associar essas duas coisas? Nossa, muito, consigo associar muito. Assim, eu até comentei com o Álvaro na outra conversa que eu tive uma maratona bem desafiadora, que foi a de Boston, que foi uma das que teve uma super tempestade também, muito frio, gelo, neve, vento, furacão, tornado, e eu consegui terminar essa prova, mesmo com toda a dificuldade, num tempo razoável. E também a outra prova que me marca para tudo que eu vou fazer na minha vida, quando eu acordo e tá frio, tá ventando, né, porque vento também é o grande terror do ciclista. Falo, não, eu completei aquela maratona, eu tenho que manter minha consistência, a minha constância, eu vou treinar, eu vou para essa prova, vou terminar. Aí o mindset do maratonista é legal. Com certeza eu construí um pouquinho dessa tática ciclista hoje, nessas 8 maratonas que eu já fiz no começo da minha vida de atleta, vamos dizer assim. Aliás, como vida de atleta, você é embaixadora, embaixatriz do Strava. Como é que se estabeleceu essa relação? Bom, eu já conheci a Rosana vindo da corrida por conta da Nike, né, que eu também fazia parte de um time que ela criou no Brasil, o Zoom Squad. Então, eu tinha essa relação com a Rô, muito bacana, o profissionalismo dela é incrível, é uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos. E aí ela me convidou para participar do time Strava quando ela migrou, né, para ser a gerente do Strava no Brasil, né? E aí comecei a caminhar com eles também e conhecer cada vez mais a e hoje em dia eu fiquei até dependente, né? Como é gostoso compartilhar ali com todo mundo os treinos, conhecer os percursos, né? As rotas, os mapas pelo Strava também. Você tem algum com que te orgulha? Com K, com Q, não com K, né? Esse é com Q, Eu tinha até uns dias atrás, vou ter que contar. Eu fui... Aqui tem uma serrinha perto da minha cidade, que é bem pertinho. Ela tem... não vou lembrar exatamente a inclinação. Mas eu sempre quis pegar esse com, porque eu não subo muito bem, né? Até pelo meu biotipo. E aí eu treinei com o Hugo ano passado, fui pro Letap, e daí o Hugo até falou que o meu pico de treinamento foi uma semana depois do Letap, porque eu fui nessa serra depois da prova para treinar. Tava tão bem que sabe quando você vai subindo, na hora que eu vi, peguei esse com e fiquei com ele. E ele era um com de uma menina que também era super minha inspiração no começo, peguei dela, ela já até parou de pedalar, tá com outros projetos, mas daí uma outra colega da minha equipe que veio de fora, na verdade ela vai mudar para cá e ela é super escaladora, veio semana retrasada e pegou meu com, agora eu tenho que ir lá reconquistá-lo. Qual é o nome? Para o nosso ouvinte que quiser ir no Strava, qual é o nome desse com? O nome da serra para os ciclistas é Ai Meu Deus, né? Porque já vai subindo e fala Ai Meu Deus. Então é o com da serra Ai Meu Deus. Depois eu vou até postar, né?
meu Insta indicando para as pessoas irem lá e vamos ver quem mantém esse como. Tati, você está programando de ir com outras pessoas, amigos, meio uma equipe para fazer o Granfondo de Nova York Bento Gonçalves, ou você vai sozinha? Não. Então, eu pretendo ir com a família, né, junto, e tem alguns colegas de Campo Grande que também já confirmaram presença, e estou tentando convencer outros aqui também. Mas tem um pessoal daqui que está bem animado para conhecer essa prova lá comigo. Conhecer uma coisa, né? A gente está falando aqui de a gente está falando de Local Legends, mas como é que o que você sairia satisfeita dessa sua participação no Granfondo Nova York? Na hora que der a bandeirada lá, na hora que der o tiro de largada, qual que é a sua expectativa para a sua prova? Poxa, eu como eu falei antes, né, eu gosto muito dessa consistência. Eu acho muito ruim terminar uma prova devastada. Cansada a gente vai sempre terminar uma prova dessa, né, uma prova bem dura. Mas eu espero terminar assim, sabe, com essa consistência, tipo, conseguir, não tô devastada, posso sair agora com a minha família, tomar meu vinho, curtir meu dia. E lógico, se vier um bom resultado de tudo, dessa minha consistência, dos meus treinos, vai ser excelente. Em relação a resultado, assim, eu não pensei em nada, mas eu vou dar o meu melhor para sair da melhor maneira possível lá. Você tem uma meta de tempo? Não pensei nisso, não estudei nada sobre isso. Eu fico sempre comparando com a outra que eu fiz, porque foi a prova mais longa da minha vida, né? O meu treino mais longo foi 209 quilômetros, treino assim, né? A gente falou, vamos daqui até outra cidade aqui do meu estado. Mas prova foi o Granfondo lá de Conservatória. Lá eu fiz com chuva, frio, e com aquela altimetria, eu lembro que deu uma média de 27,7. Uhum. E então, eu fico imaginando que se tiver um clima bom, a altimetria é um pouco maior, que eu não sei, manteria talvez essa média horária. Eu não pensei, não consigo, assim, tô chutando, sabe? É difícil mesmo, né? Tenho que sentar com o meu treinador e bolar alguma coisa, estudar o percurso certinho, né? Não sei se a gente consegue imaginar esse tempo de prova. Depois até preciso saber um pouco sobre isso. E eu acho que esse é um aspecto interessante da primeira edição, é que fora de quem é da região, tá todo mundo despreparado igual, né? Então, você fazer o pacing, aonde você apertar, aonde você se poupar, exatamente. Faz uma diferença enorme quando você vai da segunda vez e quando você não sabe isso e ter a consciência de não esticar a corda errado. Exatamente, por isso que o Letap, como eu acho que até ficou fácil, né, fazer essa progressão. Se eu sou uma pessoa consistente, já conheço o local, aí você vai sabendo dosar e cada vez melhorando na prova. Ô, Tati, uma pessoa consistente, uma pessoa que trabalha com tanto carinho pela bicicleta como você tem trabalhado, também faz planos a médio prazo. Quais são os seus objetivos, assim, já pensando no Granfondo de Bento Gonçalves, mas para frente também, onde você gostaria de experimentar o ciclismo? Então, eu tenho um sonho de pedalar na Europa, né, nas principais montanhas lá, como eu já comento sempre no Insta, eu conheci bastante lugares do mundo correndo e agora está na hora de pedalar também. Já fiquei bastante aqui no Brasil, tenho explorado o que tem, e meu primeiro alvo, porque era um alvo que eu tinha com o Strava antes da pandemia, foi cancelada a viagem por conta da pandemia, estava tudo certinho, comprado, era para pedalar em Maiorca, junto com a SL Turismo, que é do Petros, eles também vão estar no Granfondo, e aí eu reacendi essa chama agora, né, eu já estou pré-conversada que irei nesse training camp de março, espero que dê certo para minha primeira grande pedalada na Europa. Eu estive na Itália agora em junho e aluguei uma bicicleta, né, lá tem essa facilidade, tem speed, nossa, todo canto você encontra uma bicicleta boa para pedalar, e tive a boa sensação de pedalar um pouquinho lá na Costa Amalfitana e foi incrível. Então, o meu grande projeto de pedalar pelo mundo vai ser esse training camp em Maiorca, e aqui esse ano ainda no meu estado tem a Bonito 21K, que até o Álvaro comentou que vocês fizeram, né, uma cobertura no passado, e eu pretendo fazer a prova, né, minha prova do meu estado, se eu estiver aqui. Ano passado eu estava em uma outra prova na Argentina, como corredora, e esse ano eu quero voltar. Acho que legal. Vai ser ótimo. Tanto a Bonito 21K, que tem uma prova, né, uma meia maratona, né, que é super dura, e tem também essa prova de bicicleta, que a gente fez um programa sobre isso, e quanto o Petros falando de Maiorca, também é um podcast que também pode ser ouvido aqui na Gregário, o Thiago Vinhal contando
comentando sobre as experiências de pedalar lá também. Com certeza é um pedal inspirador aqui que a gente já dividiu aqui com os nossos ouvintes também na Gregário Cycling. Acho que são bons objetivos. A meia você já correu da Bonito 21K, não? Sim, eu corri 3 meias lá e antes do ano passado, foi o ano da pandemia, eu fiz uma vez o 121 pedalando lá também. Foi bem legal. Que bacana. Conheço bem a prova. Bom, então temos um encontro marcado em Bento Gonçalves, na primeira edição do Gran Fondo Nova York Bento Gonçalves. Vamos tentar treinar, vamos tentar cada um no que conseguir simular a altimetria, porque é um lugar maravilhoso do que quem já foi pode falar. E o desafio da altimetria, inclusive o Orlando Baú local nos deu a dica de que o pior começa nos 100 km, né? Então não é romper a barreira dos 100, é sobreviver aos 100. Vou testar a sua consistência, Tati. Faz muito bem para o ciclismo brasileiro ter um calendário amador cada vez mais recheado e a volta do Gran Fondo Nova York ao Brasil, inclusive fora do eixo, lá no sul do país, é uma experiência que também vale o nosso reconhecimento. Muito obrigado a todo mundo que ouviu esse podcast até aqui. É um grande prazer ter a sua companhia sempre. Lembrando que o Gregário Cycling é um podcast publicado sempre às sextas-feiras. Toda vez tem um episódio novo aqui, nos mais variados temas, e a gente também tem muitos outros conteúdos esperando por você no nosso feed. Se você está chegando agora, fique ligado, se inscreva no seu player de podcast favorito para receber todo o nosso conteúdo e, claro, siga a gente também nas mídias sociais, siga o nosso Instagram e fique ligado em tudo que rola por aqui na Gregário Cycling. A gente adora falar de ciclismo e adora conversar com você, que também é um apaixonado pela modalidade. Um grande abraço e até a próxima!